Olá, tudo bem? Vídeo 4 de geometria plana. Com esse vídeo nós começaremos a estudar os triângulos e aproveito a oportunidade para mostrar para você o livro Geometria Plana, livro 1, tá bom? Durante o ano aí de 2016, aliás, desde que eu comecei a escrever os livros, né, já há uns 10 anos, as pessoas sempre me perguntam, aí, quando é que sai geometria plana? Matemática, tá tranquilo, o problema é geometria plana. E aí no finalzinho de 2015, eu resolvi, arregaçar as mangas, comecei a trabalhar, terminei agora em janeiro de 2017, tá bom? Então está pronto o livro Geometria Plana, livro 1. Com esse livro agora, você vai poder utilizar esses vídeos como material de apoio, né, caso você queira ter um acompanhamento um pouco mais profundo, né, um aprendizado mais denso, mais produtivo, adquire o livro Geometria Plana, livro 1, tá bom? Deixa eu apenas explicar para você com maiores detalhes, principalmente uma novidade que eu coloquei nesse livro. Então vamos lá. São 8 módulos e 12 apêndices. Daqui a pouco eu explico o significado, o que é que contém esses apêndices. Vamos lá. O conteúdo desse primeiro livro, para que você se situe melhor, corresponde ao conteúdo da antiga 5ª, 6ª, 7ª e parte da 8ª série. Esses 8 módulos são a introdução ao estudo da geometria plana. O segundo módulo é estudo dos triângulos. Terceiro módulo você tem paralelismo de retas. O quarto módulo você tem introdução ao estudo dos polígonos. Quinto módulo, os quadriláteros notáveis, né, onde a gente estuda os paralelogramas. O sexto módulo, circunferência e círculo. Sétimo módulo, teorema de Tales. E fechando o livro, o 8º módulo, semelhança de triângulos, tá bom? Qual foi a minha intenção no finalzinho de 2015 ao começar a escrever o livro? Vamos lá. Eu tenho que atender a 2 grupos distintos de estudantes. É complicada a briga que eu comprei. O primeiro grupo é aquele pessoal que não gosta de geometria plana. Decididamente, não é nem que não morra de amor. Tem ódio de geometria plana. Começa a ficar se coçando em ouvir falar em geometria, e é alergia mesmo, tá bom? Mas devido às circunstâncias, tá bom? Sei lá quais são as circunstâncias, dificuldade lá na escola, tá tirando nota baixa, vai fazer vestibular, vai fazer a prova de um concurso público, escola militar, a pessoa precisa aprender geometria plana, mesmo sem gostar. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo é aquele pessoal que já nasceu para gostar de geometria plana, aquele pessoal que come geometria plana no café da manhã, tá bom? Meu livro eu tento atender, satisfazer as exigências desses 2 grupos distintos. De maneira, como é que funciona? Quem estuda geometria, ou quem já estudou, sabe que a formalização, a quantidade de axiomas, de teoremas, poxa, cada passo que você dá tem que ter a justificativa do que você fez. É muito maior do que na matemática, que já é, entendeu? Formalizar, extremamente formal, cheio de teoremas, de regras. A geometria é mais ainda. Poxa, mas esses axiomas, esses teoremas, essas fórmulas, essas definições, isso fica muito cansativo para o pessoal do primeiro grupo. Aquele que não gosta de geometria plana, mas se vê obrigado a aprender geometria plana. Então, o que eu fiz? Vamos lá. A experiência me diz de que é perfeitamente possível você aprender, ler um teorema, o enunciado de um teorema, ler os exercícios resolvidos, depois fazer os exercícios propostos, aprender, ir lá para o dia da prova, acertar as questões e ser aprovado. Acabou. É perfeitamente possível. Então foi isso que eu fiz. Cada um dos 8 módulos do livro eu apresento para você, quando eles existem, os axiomas, depois os teoremas, tá bom? Depois os exercícios resolvidos, os exercícios propostos. Você, aliás, independentemente do grupo que você participar, você irá ler o teorema, mas não vai ser obrigado, nem obrigada a ter que ler a demonstração.
Eu admito que o pessoal que não gosta é extremamente cansativo, a pessoa fica cansada. É assim, extremamente entediante, é sonolento mesmo aquilo dali. Poxa, o que é um paraíso? Leitura de um teorema, demonstração de um teorema. O que é o paraíso para o pessoal que gosta de geometria plana é o inferno para aquele pessoal que não gosta de geometria plana. Então, você não verá a demonstração de nenhum teorema no módulo, a não ser quando o teorema é a demonstração extremamente fácil. Mas de maneira geral, aqui agora, parece que só de todos os teoremas só tem um teorema só. Que a demonstração é tão fácil, mas tão fácil que vira até um exercício. Mas os outros teoremas, você que não gosta de geometria, você está desobrigada ou desobrigado a ter que ler. Tanto assim que no final de cada teorema eu boto a observação. Caso você deseje ver esse teorema, consulte o apêndice, aí eu jogo o número do apêndice. Você vai lá no sumário do livro, vê lá o apêndice, o número da página, vê lá e pronto. Caso você queira realmente, você gosta lá da demonstração, você vai ver passo a passo, de maneira bem mastigada, a demonstração do teorema, tá bom? Essa é a novidade, na minha opinião, do meu livro, tá bom? O acompanhamento pedagógico. Se você nunca comprou um livro meu, deixa eu explicar para você como é que funciona. Você, ao comprar um livro meu, seja ele qual for, matemática básica, raciocínio lógico, geometria plana, você fornece um e-mail para mim. Claro, é através desse e-mail que eu vou cadastrar você como meu aluno virtual. Isso lhe dá o direito de você entrar em contato comigo por intermédio desse e-mail. Tem que ser isso. Se lá na frente, por qualquer motivo, tiver que trocar o e-mail, não esqueça de me avisar. Não, Ayrton, meu novo e-mail é isso, para eu poder excluir o e-mail antigo e botar o novo e-mail. Toda vez que você estiver lá lendo o livro, lá, numa boa, tá bom? Deixa eu pegar aqui um exemplo para você. Vamos lá. Questão, página 75. Vamos lá, página 75. Questão extra de número 13. Vamos lá, letra A, B e C. São 3 questões. Como é que funciona? Você vai ler, assistir o vídeo, tá bom? Referente a esse módulo, tá bom? Vai ler a parte teórica. Eu espero sinceramente que você leia a parte teórica. Leia os exercícios resolvidos. Se quiser repetir os cálculos que eu faço, repita. Vai fazer os exercícios propostos. Aí vamos supor que na 13ª questão você trave. As outras você conseguiu, mas essa em particular você travou. Vamos lá. Qual é a ideia agora? Você vai tentar fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Depois da 3ª tentativa, aí você entra em contato comigo. Ayrton, manda para mim a questão 3, a resolução da questão 3 da página 75, tá bom? Bom, vamos lá. Quando você recebe essa resolução, isso é experiência pessoal, experiência dos alunos daqui do curso presencial que eu tenho em Natal. Poxa, depois de você ter, digamos assim, apanhado 2, 3 vezes a questão, quando você recebe a resolução, poxa, aquilo vai provocar uma revolução tão grande na sua cabeça que eu já vi, a reação é mais ou menos assim: meu Deus, poxa, que vacilo, como é que eu esqueci? Olha pra cá, meu Deus, isso aqui, ó, tá certo aí, realmente era para aplicar esse detalhe, ele falou tanto disso, poxa, deixa eu apagar isso. Você fica tão chateado, no bom sentido, com você, ou chateado com você, que sua mente fica assim, digamos, vacinada. Você mais nunca vai se atrapalhar numa questão igual àquela, ou então uma semelhante cuja estrutura de resolução seja a mesma daquela que você não conseguiu resolver. Funciona, dessa maneira funciona, né? É o que eu costumo falar, de uma maneira um tanto quanto desconfortável, mas eu vou falar aqui durante uns 2 minutinhos para você. O que eu vou falar para você aqui agora é uma coisa óbvia. Pelo menos se você tiver mais de 12 anos, é óbvio o que eu vou falar para você. Existem algumas pessoas, inclusive adultos, essa é que é a parte chata, não é nem engraçada, eu acho chata. Existem alguns adultos que fazem assim, se comportam dessa maneira, tá bom? Elas fazem o seguinte: elas leem o enunciado, questão 13, calcule o valor de X nas figuras abaixo. Bom, peraí, que nada. Ayrton, manda para mim a resolução da questão 13 da página 75. Aí, ela não tentou resolver a questão, ela leu o enunciado. Aí ela vê a resolução, é assim,
Ah, rapaz, é fácil. Ixi, mas depois diz que geometria plana é difícil, que nada. Facílimo, facílimo. O que eu vou falar para você é óbvio demais, a ponto de me deixar desconfortável. O que eu vou falar para você seria algo no mesmo nível de dizer para você que o céu durante o dia tem a cor azul, a água do mar, olha só a novidade, ela é salgada, e um dia você irá morrer. A essas três eu vou acrescentar uma. Aprender geometria plana ou qualquer outra coisa nesse mundo só funciona com sacrifício. Essas quatro coisas estão no mesmo nível para mim. É óbvio demais. Só funciona a resolução, só funciona depois que você faz 2, 3, 4 tentativas. Tá bom? Eu estou dizendo isso para você porque eu vejo pessoas adultas, né? Pessoas com mais de 20 anos, bote mais de 20 anos, se comportando dessa maneira. E aí a gente fica sem saber por que essas pessoas fazem isso. Se elas são preguiçosas, né? Ou se elas são vítimas da modernidade líquida, né? O conceito criado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? Infelizmente falecido agora. O mundo ficou mais pobre de inteligência com a morte de Bauman, né? Agora, ocorreu essa semana agora. Eu não sei, sinceramente, por que as pessoas fazem isso. Não sei porque são habitantes da modernidade líquida, onde tudo tem que ser rápido, dinâmico, objetivo, na velocidade da luz, contrariando Einstein, tem que ser superior à velocidade da luz, tem que ser tudo rápido. Ou se elas são preguiçosas mesmo. Sinceramente, eu não sei dizer o objetivo. Então, você que vai comprar o meu livro, tá bom? Ou que já comprou, já sabe como é que funciona, a sugestão que funciona. Tem que tentar resolver as questões. Aprender matemática, aprender geometria plana, ou aprender qualquer coisa, seja lá o que for. Existe tempo, disciplina, né? Não é algo assim rápido, dinâmico, tem que ser assim, vou aprender mecânica quântica em 2 meses. Como é que você adquire o livro? Vamos lá. PagSeguro, ou então através de depósito bancário. Vamos lá. Através do PagSeguro, você vai acessar o blog, tá? O endereço aí do blog, estou colocando para você. É Casa da Matemática 8825.blogspot.com. Quando chegar lá na página inicial do blog, você vai procurar um retângulozinho onde está escrito loja. Vai clicar lá em loja. Na loja você vai ver a imagem da capa de cada um dos meus livros. Embaixo você verá o link do PagSeguro referente ao livro que você quer comprar. No caso aqui é Geometria Plana. Vai clicar nesse link, tá bom? E lá no PagSeguro você vai adquirir o livro, ou com cartão de crédito ou com boleto, não importa. Pessoal que tem medo, tem aquele pessoal que tem medo, não se sente confortável. A gente ouve tanta notícia, né? A gente fazendo, roubando dados de cartão de crédito pela internet. O pessoal faz o seguinte: aí eu quero fazer um depósito na sua conta aí para comprar o livro. O que é que você vai fazer então? Você vai eu vou fornecer para mim. Você vai entrar em contato comigo através desse e-mail, casadamatemática.8825@hotmail.com. Você vai entrar em contato comigo e eu vou fornecer para você o número de uma conta. Você vai fazer o depósito no valor do livro, o preço é R$100, tá bom? E aí, após você fornecer, você vai manter algumas pessoas que mandam a foto, né, do comprovante de depósito. Se puder fazer isso, ótimo. Se não, mande o número do comprovante do depósito, para que eu poder confirmar que aquele depósito foi feito por você, tá certo? E aí, tanto em um caso quanto em outro, PagSeguro ou depósito bancário, você vai fornecer para mim o seu nome completo, o endereço corretíssimo, completo, em todos os detalhes que houver, rua, CEP, complemento, bairro, cidade, CEP é importantíssimo. Nos mínimos detalhes, para evitar ter que o livro voltar, tá bom? Por insuficiência, por endereço errado. Esquece disso não. Você não vai pagar o frete. Isso é importante. Eu faço questão de repetir isso várias vezes. Fosse isso dar uma confusão tão grande. A gente ouve tantas matérias nos telejornais da demora, os consumidores chateados porque está demorando isso aqui. Você não vai pagar o frete. O frete fica por minha conta.
Você não vai lá na sua cidade ter que ir à agência dos Correios para pagar para retirar o livro. Não! Você, ao pagar o valor de R$100, eu vou pagar o frete. Acabou, ponto final. Só há um pequeno detalhe que eu não preciso me esforçar. Ele é tão óbvio que eu não me esforçar. Eu não posso colocar, como algumas pessoas pedem, se eu posso colocar pelo SEDEX. Não faz nenhum sentido. SEDEX 100, SEDEX 1000, SEDEX 1 quadrilhão. Não faz, tem SEDEX que você manda de um dia, chega no mesmo dia. Não faz sentido. Eu estaria pagando pelo SEDEX um valor maior do que aquele que você me pagou pelo livro. De maneira que a modalidade de envio que eu utilizo para mandar o livro para você, os Correios, né, informam que essa modalidade exige um mínimo de 5 dias úteis até 12 dias úteis, tá bom? É um mínimo de 5 dias e um máximo de 12 dias úteis. Eu tenho que deixar isso bem claro para você, tá bom? Você não vai pagar o frete fica por minha conta. Só esse pequeno detalhe da demora. Demora aqui para nós que eu me sinto até um tanto quanto confortável de pedir a você para ter um pouco de paciência, mesmo porque eu espero que você não seja daquele tipo, né? Como já acontece infelizmente, da pessoa entrar em contato comigo, a pessoa compra o livro, né, no PagSeguro ou no depósito bancário, e aí ela vira para mim e diz: Ayrton, olha, eu vou pagar o SEDEX. Eu quero que você banque o SEDEX 10, SEDEX 100, aquele que chega no mesmo dia. Eu quero pagar um SEDEX porque esse livro precisa chegar hoje ou mais tardar amanhã. Por quê? Porque meu concurso é daqui a 15 dias. Eu fico aqui, não falo nada para a pessoa porque eu não tenho que falar. Mas eu, poxa, peraí, um livro, matemática básica, né? São 313 páginas. 313 páginas. Poxa, a pessoa disse para mim que nunca gostou muito de matemática, não entende matemática, mas vai fazer um concurso. Aí a pessoa paga o SEDEX para o livro chegar no dia seguinte, porque ela tem 15 dias para estudar o livro. Aí eu fico sinceramente sem entender o que é que passa pela cabeça dessa pessoa. Ela realmente acredita que em 15 dias ela vai entender matemática? Ela vai conseguir ler um livro de 313 páginas? Estudar matemática. Vamos lá, estudar geometria plana, estudar física, estudar história. Aliás, estudar qualquer coisa aqui para nós, por favor. Não é história, geometria plana, matemática, física, filosofia, que são as disciplinas que eu estudo por uma questão de prazer. Mas qualquer coisa, seja lá o que você estiver estudando, não importa. Exige tempo, exige disciplina. O tal Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, né? Poxa, uma das consequências da modernidade líquida é que tudo tem que ser instantâneo. Tudo tem que ser rápido, 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 rápido. Não pode perder muito tempo. Tem que ser tudo superior na velocidade da luz. É uma situação complicada. A humanidade vive. Então, eu estou extremamente confortável aqui de pedir a você um mínimo de 5 dias úteis, um máximo de 12. Eu estou partindo do princípio que você vai levar um certo tempo para aprender geometria plana. Tá combinado? Bom, passado para você essas explicações de como você adquirir o livro, né, as características do meu livro, né, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos começar, né, a falar sobre os triângulos. Vamos lá, estudo dos triângulos. Vamos começar o estudo dos triângulos, começando pela definição de triângulo. Vamos começar pela definição. Qual a definição de triângulos? Vamos lá. É o polígono de 3 lados. O que é polígono? Vamos lá. No livro eu coloco 2 definições. Uma no primeiro módulo e outra lá no 4º módulo. Tá certo? Eu estou no 2º módulo. Portanto, a definição que eu coloquei no primeiro é uma definição mais light, bem mais leve. Ela é mais do que suficiente para que a gente possa encarar o estudo dos triângulos. Quando chega no 4º módulo, eu dou uma definição bem mais formal, bem mais sisuda, tá bom? Mas aqui agora, não. É leve. Triângulo é o polígono de 3 lados, ponto final, tá bom?
Essas letras que você está vendo aqui, as letras A, B e C, elas representam os pontos que são os vértices dos triângulos. Vértice A, vértice B, vértice C. Esse segmento de reta CA, segmento AB e o segmento de reta BC, você a partir de hoje vai chamar de lados do triângulo. Esses ângulos daqui são os ângulos internos. Os ângulos externos, deixa isso para o próximo vídeo, quem sabe, não, mas hoje não, hoje a gente... Mas eu vou falar dos ângulos externos, inclusive tem até um teorema envolvendo, né? O teorema do ângulo externo, mas não é hoje não, tá bom? Você pode classificar os triângulos tanto quanto as medidas dos lados, quanto referente às medidas dos ângulos. Isso é importante. Independentemente, eu não sei de que grupo você participa, do primeiro ou segundo grupo, lembra lá do iníciozinho do vídeo? Não importa de que grupo você faz parte. Você tem que memorizar essas palavras, tá bom? Porque as questões de geometria plana, elas utilizam-se dessa terminologia. Quanto às medidas dos lados, um triângulo pode ser, vamos lá, isósceles, equilátero ou escaleno. Se liga, vai. Quando é que um triângulo é isósceles? Quando ele apresenta dois lados com a mesma medida. Ou seja, dois lados congruentes. E como é que você indica, isso é universal, essa indicação é universal, tá bom? Como é que você indica, digamos, a congruência entre os dois lados? Bem simples. Você vai colocar tracinhos, deixa eu botar D, F, E. Aqui eu estou dizendo para você, tá bom? Em termos geométricos, mas eu estou dizendo para você que o segmento DE, ele é congruente ao segmento DF. Como é que eu indico isso? Colocando uma quantidade de traços igual à quantidade de traços que eu coloco no outro segmento. Como aqui tem dois tracinhos e aqui tem dois tracinhos, fica já subentendido de que a medida que você tem daqui é a mesma medida que você tem daqui, tá certo? E nesse caso em particular aqui, nesse triângulo que eu desenhei, esse lado daqui tem 35 centímetros e esse lado daqui, o DE, tem 35 centímetros. Esse lado aqui tem um pouquinho maior, é 40 centímetros, tá certo? Duas informações importantes em relação aos triângulos isósceles. Mas vamos lá. O lado desigual, o lado de medida diferente, é chamado de base. Então, a partir de hoje, nenhum formulador é obrigado a formar isso para você. Tá lá uma questão envolvendo o triângulo isósceles. Ele vai dizer, a medida da base é tanto. Já sabe. A base de um triângulo isósceles é o lado, digamos assim, o lado diferente dos dois lados com a mesma medida, dos dois lados congruentes. Então, nesse caso aqui, ninguém precisa dizer para você que a base é FE, o lado FE. Essa é a base. Não importa se essa base está aqui para baixo, está virado para cima, não importa, é a base. Assim eu poderia fazer esse triângulo de cabeça para baixo, onde o FE está em cima. Ele continuaria sendo a base, tá bom? A outra observação, não vou provar isso agora para você, é de que em qualquer triângulo isósceles, os ângulos da base, tá vendo? Esse ângulo, eles são congruentes. Ou seja, são ângulos que apresentam a mesma medida. Exemplo, não sei se é o caso daqui não, vamos lá. Sei lá, 45 graus, 45 graus. 52 graus, 15 minutos de grau, 52 graus, 15 minutos de grau. Não importa, tá bom? Os ângulos da base apresentam a mesma medida. Então, triângulo isósceles é o triângulo que apresenta dois lados congruentes. Dois lados com a mesma medida. Aí esse triângulo aqui, observe o que é que eu estou indicando para você. Os três lados são congruentes. Não preciso dizer isso para você. A figura, ela já fala por si só. O triângulo no caso, eu apresento três lados congruentes. Quando acontece isso, você diz que o triângulo é equilátero. Olha a palavrinha equilátero, ou seja, lados iguais, tá bom? Momento certo, só vou adiantar aqui agora. O triângulo equilátero, ele tem os três ângulos de mesma medida, 60 graus, que é realmente o valor é esse mesmo, 60 graus, 60 graus, 60 graus, tá bom?
Muito bem, isósceles, equilátero, e aqui agora, escaleno. Olha só, olha, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. O que é que significa isso? Os três lados são desiguais. Os três lados apresentam medidas distintas. Ele é chamado de triângulo escaleno, tá bom? Então, quanto às medidas dos lados, um triângulo pode ser isósceles, equilátero ou escaleno. Quanto aos ângulos, olha só, um triângulo pode ser acutângulo, obtusângulo, ou daqui a pouco eu mostro para você o retângulo. Deixa eu primeiro explicar esses dois aqui. O triângulo acutângulo é aquele triângulo que apresenta os três ângulos agudos. Olha um pouquinho aí, o que é um ângulo agudo? Eu expliquei isso para você lá nos 3 primeiros vídeos. É aquele ângulo que a medida é maior que 0 grau, mas é menor que 90 graus. É chamado de ângulo agudo. 70 graus é um ângulo agudo, né? Que é maior que 0 graus, menor que 90 graus. 70 graus, 40 graus. Tá bom? Se você somar dá 180, que realmente é o que a lei angular de Thales afirma. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, um triângulo acutângulo é aquele triângulo que apresenta os três ângulos agudos. Esse triângulo aqui você chama de obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Quando é que um triângulo é obtusângulo? Quando ele apresenta apenas um ângulo obtuso. E o que é um triângulo? O que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo cuja medida é maior que 90 graus, mas menor que 180 graus. No caso aqui, 120 graus. É um ângulo obtuso. E, portanto, esse triângulo é obtusângulo. Muito bem. E o triângulo, a última classificação, quanto às medidas dos ângulos, é quando você tem o triângulo que apresenta um ângulo reto. Olha só. Ou seja, um ângulo de medida 90 graus. Deixa eu colocar isso, 90 graus. Olha aqui você. Pronto, esse ângulo aqui que eu desenhei, ele aqui agora a indicação dele, essa é a indicação universal de um ângulo cuja medida é 90 graus. É o chamado ângulo reto. Ângulo reto. Então, a partir de hoje, toda vez que você estiver vindo um polígono, não precisa ser triângulo não, pode ser qualquer outro polígono, que apresentar esse desenho, já sabe, aquele ângulo mede 90 graus. É um ângulo reto. Daí o nome do triângulo, desse triângulo, triângulo retângulo. Ângulo reto, triângulo retângulo, tá bom? Então, recapitulando, quanto aos ângulos, um triângulo pode ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Bom, apresentado isso para você, essas definições. Vamos avançar nas definições. Eu vou apresentar para você os elementos de um triângulo. Vamos começar então pela altura de um triângulo. É o primeiro dos elementos, dos 3 elementos de um triângulo que nós iremos conhecer melhor. A altura de um triângulo é, por definição, o segmento de reta que vai de um determinado vértice até atingir o lado ou o prolongamento do lado oposto a esse vértice. Mas com um detalhe, fazendo 90 graus com esse lado. Se não fizer 90 graus, não é altura, tá bom? Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui para você 5 desenhos, dos quais 4 são triângulos, e aqui você tem um paralelogramo, que também eu vou aproveitar a oportunidade e mostrar que a definição de altura de um triângulo, ela também pode ser adaptada para a altura de um paralelogramo. Então me acompanha aqui, vai. Aqui você tem a altura relativa ao vértice A, ou então, né, uma determinada questão pode se referir a essa mesma altura de uma outra maneira, relativa ao vértice BC. Então, repetindo, essa altura que você está vendo, esse segmento que você está vendo aqui fazendo 90 graus, esse segmento pode ser chamado de altura
referente ao vértice A ou altura relativa referente ao lado BC. Aqui nós temos a altura referente ao vértice B ou relativa ao lado AC. E aqui temos a altura, melhor falando, a altura relativa ao vértice C ou relativa ao lado AB. Bom, as três alturas de qualquer triângulo, elas se cruzam, né? Se interceptam em um mesmo ponto. Isso vale para qualquer triângulo. Nesse caso daqui, eu vou mostrar para você o caso das três alturas se encontrarem em um ponto interno ao triângulo. Mas também tem o caso delas se encontrarem num ponto externo ao triângulo. Tá? Ao contrário dos dois outros elementos, que é a bissetriz e a mediana, tanto a bissetriz quanto a mediana, as três irão se encontrar em pontos que serão sempre do lado de dentro, na região interna, né, de um triângulo. A altura, as três alturas podem se encontrar não só na região interna, como é o caso desse que eu vou lhe mostrar, mas também na região externa, né? No final do livro aí tem uma figura onde eu mostro para você o encontro das três alturas em um ponto externo ao triângulo. Então, deixa eu traçar aqui para você ver, ó, nesse triângulo aqui eu vou traçar para você ver essas três alturas. Pronto, tá aqui, tracei a primeira altura, tá bom? E por ser altura, você tem que registrar, né? Ou a questão que você está fazendo, tem que deixar isso bem registrado. Pronto, tá aqui, já sei que é a altura. Aqui vou traçar a segunda altura. Vamos lá então. Isso, ok. Pronto, registra aqui. Olha aí. Pronto, agora sim, está registrado que isso é uma altura. E para encerrar, a terceira altura, olha só. Pronto, está aqui. Elas se encontram em um mesmo ponto. Esse ponto daqui, deixa eu registrar aqui a altura. Pronto, está registrado. Esse ponto daqui é chamado de, vamos lá? Ortocentro. Tá combinado? E conforme eu tinha falado para você, aqui nós temos também uma altura, não de um triângulo, mas de um paralelogramo. E a definição é a mesma, é um segmento que vai de um determinado vértice, tá certo? Até o lado oposto a esse vértice, ou ao prolongamento do lado, não precisa necessariamente ser ao lado, pode ser no prolongamento do lado, e que faça 90 graus, ou seja, que seja perpendicular. Só como curiosidade, esse negócio de prolongamento do lado, a gente fala e não explica, não fica legal, né? Então você tem esse lado aqui, DC, tá bom? Esse é um quadrilátero, tá bom? 4 lados, não é um triângulo. E você tem aqui o prolongamento do lado, né? A reta suporte do lado. Se você quiser traçar a altura, perfeitamente possível, em relação ao vértice B, basta você fazer isso daqui, ó. Pronto, olha aqui. Pronto, veja que essa altura, ela está externa. Ela é externa ao paralelogramo. Deixa eu desenhar aqui a indicação de ângulo reto, tá certo? Bom, ortocentro, né? Que é o ponto de encontro das três alturas. Próximo elemento agora, vamos ver a mediana de um triângulo. Ok, mediana de um triângulo. Vamos lá, o que é, qual a definição, né? De mediana de um triângulo. Todo triângulo tem três medianas. Em relação a cada um dos três vértices, você tem uma mediana. Então, vamos lá. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como os dois extremos o vértice e o ponto médio do lado oposto a esse vértice, tá bom? Um desenho fica mais fácil. Então vamos pensar aqui nesse triângulo A, D, E. Eu vou traçar a mediana relativa ao lado AE. Bem simples, eu marco o ponto médio, eu aqui com a régua, eu vou marcar o ponto médio do lado AE, pronto, tá aqui. E aí eu vou ligar agora esse ponto médio com o vértice D. Quando eu faço isso daqui, eu tenho a mediana, pronto, traçado a mediana. Para que fique indicado que você traçou a mediana, isso é obrigatório, não esqueça disso não, ó, é necessário, ó,
se registrar esse detalhezinho. Significa então o quê? Deixa eu colocar um terceiro ponto aqui, ponto F. Ora, como eu estou dizendo para você que o segmento EF é congruente ao segmento FA, significa então que esse segmento DF é a mediana. Olha o nome, mediana, porque ele corta o lado AF no ponto médio, tá bom? As três medianas se encontram sempre no mesmo ponto chamado baricentro. Vou aproveitar a oportunidade e traçar aqui, ó. Você vai ver que essas três medianas, elas se encontram em um determinado ponto. Então, olha só, a próxima mediana aqui, muito bem. E se é mediana, eu tenho que registrar. Esse segmento aqui é congruente a esse segmento. E aqui a outra mediana. Muito bem. Então lá vamos nós. Olha aí você. Pronto, está aqui traçada a terceira mediana. Veja que, deixa eu indicar mais uma vez, não dá para esquecer isso. Três tracinhos. Significa então, deixa eu colocar aqui, segmento, o ponto G, ponto H. O segmento EH é a mediana relativa ao lado AD. O segmento AG é a mediana relativa ao lado ED. E se encontram em um mesmo ponto. Esse ponto aqui recebe o nome de baricentro de um triângulo. Tá certo? Para nós encerrarmos esse vídeo, vamos ver as bissetrizes de um triângulo. Três bissetrizes, né? Vértice A, vamos lá mais uma vez. Vértice R e vértice T. Então vamos lá. Bissetriz você viu lá no vídeo 2 e no vídeo 3, né? É aquela semi-reta que divide um determinado ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de mesma medida. Aqui vai ser absolutamente a mesma coisa. Então se eu chego aqui, traço aqui, já está já previamente marcada essa bissetriz, pronto. Eu preciso indicar que esse segmento é uma bissetriz, claro, você chega e faz isso daqui, ó, pronto, coloca um tracinho aqui, coloca um tracinho aqui, já está indicado, pronto. Tanto aqui, o que eu estou fazendo, quanto no meu livro, como em qualquer outro livro, ou qualquer questão de geometria que você for fazer, se o formulador da questão quiser mostrar para você a bissetriz, ele vai ter que mostrar esse desenho, ou seja, com um tracinho aqui, outro tracinho aqui, ou dois tracinhos de um canto, dois tracinhos no outro canto, tá bom? Então, por exemplo, o segmento RD é a bissetriz, né, do vértice R, do ângulo R, tá bom? Vamos para a próxima bissetriz, você vai ver que elas três vão se encontrar em um mesmo ponto. Então, deixa eu marcar aqui, ok, pronto. Olha aí você, a outra bissetriz. E aí eu preciso deixar isso registrado, vamos registrar? Uma aqui eu botei um tracinho, e aqui não necessariamente precisa ser igual, não, pode até ser igual, mas não necessariamente. Então eu vou botar o que aqui? Dois tracinhos, e eu indico para você que esse ângulo daqui, deixa eu explicar para você, vamos lá, sei lá, botar um S aqui. Eu estou indicando para você que o ângulo RAS, deixa eu escrever, RAS, ele é congruente, olha aí o símbolo de congruência, ao ângulo TAS. A é o vértice, portanto o chapeuzinho vai em cima do vértice, TAS, ok? E para nós encerrarmos, a terceira bissetriz, deixa eu colocar aqui, pronto, olha aí, certinho, ó, cravado, ó. Sobe um pouquinho mais, ok. Pronto, tá aqui, ó. Pronto, tá aí. Se encontrou em um mesmo ponto. Deixa eu destacar esse ponto. Esse ponto aqui recebe o nome, vamos lá, incentro. Pronto. Incentro é o nome que você dá. Baricentro é o ponto de encontro das três medianas. Ortocentro é o ponto de encontro das três alturas. E o incentro é o ponto de encontro das três medianas. Vamos indicar que isso aqui é a mediana? Claro, temos que, então vamos lá.
eu vou botar aqui 3 traços e aqui eu também vou colocar 3 traços. Pronto. Ok? Muito bem. O que é que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos encerrar esse vídeo 4 aqui. Você tem a parte teórica aí para ler da página 20, página 21. Pode, se quiser, eu acho interessante já entrar na 22 e na 23, que é o conceito que eu apresento para você, a definição de congruência de triângulos, que é o que nós iremos ver no vídeo 5, congruência de triângulos. E você já pode, só com esse vídeo e com as páginas 20 e 21, você já pode responder da questão B1 até a questão B4. B1, B2, B3, B4, já dá para responder as questões, tá certo? Já sabe como é que é as instruções. Vai tentar 1, 2, 3 vezes. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, entre em contato comigo. E se você quiser encarar já por conta própria, eu acho isso interessantíssimo, tá bom? Não fique esperando o vídeo aparecer, não. Já adianta um pouquinho. Da questão B5 até a B8, você tem as questões envolvendo congruência de triângulos, cuja parte teórica está na página 22 e 23, tá certo? E no próximo vídeo, o vídeo 5, eu apresento para você, né, o conceito, ou melhor falando, conceito não, a definição de congruência de triângulos. Tá combinado? Então até o vídeo 5.